Muitos destaques e vários deles falam sobre a pandemia de coronavírus aqui no Brasil. A cidade e o estado de São Paulo também decretam calamidade pública. A capital paulista viveu o primeiro dia com lojas fechadas, mas nem todo mundo ficou em casa. A Europa ultrapassa 5 mil mortes por Covid-19. Na Itália, foram mais de 620 em um dia. Os Estados Unidos limitam a circulação de pessoas na fronteira com o México. Nos estados da Califórnia e de Illinois, 52 milhões de pessoas vão ter que ficar em casa. A China registra o segundo dia seguido sem transmissão local do vírus. E numa cerimônia discreta, a chama olímpica chega ao Japão. O presidente Jair Bolsonaro afirmou hoje que o governo não deve convocar médicos de outros países para ajudar no combate ao coronavírus. O Ministério da Saúde chegou a anunciar que os profissionais cubanos que atuaram no programa Mais Médicos poderiam ser chamados de volta ao trabalho. Os cerca de 2 mil médicos cubanos que permaneceram no Brasil após o país caribenho anunciar o fim da parceria depois da eleição do presidente Jair Bolsonaro voltariam a atuar na rede pública para ajudar no combate ao coronavírus. Ao menos era o que havia sido anunciado pelo Ministério da Saúde. No entanto, o presidente afirmou que essa possibilidade não é prioridade. Não vamos convocar médicos, pode convocar médicos de outros países. No momento, eu acho que nós temos aqui, parece que é o suficiente. Agora, se o Mandetta achar que podemos, abrir espaço para outros médicos, esse médico tem que estar qualificado. Esses cubanos são nada mais, nada menos do que um objeto de venda por parte do governo cubano. Governo não, ditadura cubana. Apesar de afirmar que a rede pública tem médicos suficientes para enfrentar a pandemia, Bolsonaro admitiu que a pior fase ainda está por vir. Tem falado que junho deve ser o mês mais crítico para nós. Eu acho até lá, com fé em Deus, nós vamos ter já o remédio, a vacina para isso. Agora, temos que nos preparar sim para uma situação complicada. É difícil, é duro, mas sem pânico, é só isso. Jair Bolsonaro voltou a questionar algumas medidas tomadas pelos governadores para enfrentar o novo vírus. Temos que tomar medidas equilibradas, porque cada vez mais leva o pânico. Vocês acompanharem aqui o que está acontecendo com o povo, em especial o mais pobre, daqui a pouco vão ter problema de saque, problemas outros vão aparecer no Brasil. Temos que buscar evitar isso, dar uma esperança. Nosso trabalho é evitar que aquela curva seja muito acentuada. O presidente confirmou que outras 4 pessoas que participaram da viagem dele aos Estados Unidos testaram positivo para a Covid-19. Com isso, mais de 20 integrantes da comitiva estão com a doença. O presidente afirmou que pode fazer um terceiro exame. Os 2 primeiros deram negativo. O presidente Jair Bolsonaro ainda negou que haja qualquer ruído com o governo chinês. Essa semana, uma declaração do filho dele, deputado federal Eduardo Bolsonaro, acusando o país asiático de ser o responsável pelo novo coronavírus, gerou críticas. A China negocia ajuda ao Brasil. Não há nenhum problema com a China. Zero problema com a China. Se tiver que ligar para o presidente chinês, eu ligo sem problema nenhum. Durante a tarde, o presidente participou de uma videoconferência com representantes da iniciativa privada para discutir os efeitos da pandemia do Covid-19 na economia. Na conversa, a equipe econômica elencou as ações tomadas para ajudar as empresas. O presidente anunciou um acordo para repasse à saúde de 8 bilhões de reais em emendas parlamentares. Além disso, defendeu o setor produtivo. A economia não pode parar.